Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Viziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações, tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota na sua advocacia, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal, tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade aí no desenvolvimento de conteúdos, tá bom? De antemão, eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu estou com a minha voz voltando, fiquei uns 2 dias sem voz, e agora aos pouquinhos ela está retornando, mas ainda um pouco rouco, mas ainda consigo fazer e produzir o conteúdo aqui para vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os principais encargos financeiros ilegais que a gente identifica nas operações de crédito rural, né? Que a gente costuma falar muito que existem os limites de imposição de encargos financeiros, mas principalmente para aquele que ainda não atua, que está começando a atuar com crédito rural, pode ficar a dúvida, né, de quais são efetivamente esses encargos financeiros, né? E em que medida isso vai impactar na vida do produtor rural, né? Então, são alguns dos principais, tá? A gente mais identifica nos processos de execução como encargos financeiros ilegais, tá? E os dois principais são referentes aos juros remuneratórios e os juros de mora, tá? O que são juros remuneratórios? O conceito, tá? Juros remuneratórios é aqueles juros direcionados para pagamento da utilização do crédito. Então, você está remunerando um terceiro por utilização do crédito que é dele, que não é seu. Então, uma pessoa está te emprestando dinheiro e por isso ela vai receber algo em troca. Isso é juros remuneratórios. Então, em qualquer operação bancária é devido juros remuneratórios. No caso do crédito rural, esses juros remuneratórios são subsidiados pelo governo, né? Então, os juros não são os mesmos de mercado. Os juros de mercado são bem maiores do que aqueles oferecidos nas operações de crédito rural, justamente porque o Estado banca parte desses recursos, desses juros, né? Então ele mesmo banca isso, né? Por isso que é um crédito chamado de subsidiado. O governo, além de disponibilizar, ele também banca parte dos juros, né, na concessão desse crédito. E nos juros remuneratórios você tem dois limites no caso das operações de crédito rural. Quando a gente vai falando de recursos controlados, que são aqueles que basicamente vêm do Estado, do orçamento público, né? Então, o limite dos encargos financeiros é estabelecido no plano safra da contratação do crédito, que é em biênios, né? Agora, por exemplo, vai ser lançado em julho desse ano o plano safra 25-26, então ele serve para o final do ano de 2025 e para o início, para a primeira metade do ano de 2026, certo? Quando então os recursos forem controlados, o limite está previsto lá, no plano safra. Agora, quando os recursos forem livres, né, ou seja, eles podem ser inclusive da própria instituição financeira que concede o crédito, o limite já é um teto, digamos assim, para operações de crédito rural, que é 12% ao ano. Operações de crédito rural não podem ultrapassar 12% ao ano. Quando uma operação de crédito rural tem 12,5%, 12,75%, 13% e assim por diante, por cento ao ano de juros remuneratórios, esse é um encargo financeiro ilegal. Ilegal por quê? Porque ele tem dois limites. Se ele é um recurso controlado, a limitação está lá no plano safra. Pode ser de 8%, pode ser de 7%, pode ser de 10%. Agora, se for de recurso livre, ele tem uma limitação de 12%. Quando ultrapassa esse teto, passa a ser um encargo financeiro ilegal. Sendo ilegal, isso pode ser alegado em defesa nas execuções, que, em alguns casos, podem levar até mesmo à extinção do processo de execução. Por quê? Porque o título foi formado de forma ilegal. E aí ele passa a não ter mais certeza, liquidez e exigibilidade, né? São os requisitos do título executivo extrajudicial.
Então a execução tem que ser extinta. Pelo menos essa é a tese apresentada aí nos tribunais. Então esse é um dos principais pontos de legalidade. Segundo ponto, juros de mora. Qual o conceito de juros de mora? O juros de mora é aquele que é devido pela demora, pelo atraso no pagamento. Então, decorreu o prazo de pagamento, não houve o adimplemento do débito, então aí incide a mora e os juros de mora, tá? Então vai ser, nesse caso, são cobrados juros remuneratórios e mais os juros pela demora, tá? Que no caso do crédito rural, ele é bem baixinho, ele é de 1% ao ano, certo? Mas é comum você encontrar nas operações de crédito rural esse juros de mora ser fixado em 1% ao mês. E aí esse 1% ao mês onera demais o atraso, a demora no pagamento do crédito rural, e que também torna a operação ilegal, né? Operação no sentido dos encargos financeiros, né? A liberação do crédito é ok, mas a forma como ela foi instrumentalizada passa a ser irregular, né? Por conta da inobservância dos encargos financeiros. Então, no caso aí dos juros de mora, não foi observado o limite de 1% ao ano. Quando isso passa de 1% ao mês, há uma irregularidade que também deve ser alegada em defesa nos processos de execução. Por quê? Porque isso torna a execução do título nula de pleno direito. Está lá, essa informação está esculpida lá no artigo 803, inciso 1 do Código de Processo Civil. Tá? Então, essas são as duas principais situações de ilegalidade que a gente identifica nas cédulas de crédito rural, né? Ou cédulas de crédito bancário que instrumentam operações de crédito rural. E aí, você precisa alegar essas informações nas defesas, porque você tem uma grande probabilidade de gerar êxito para o seu cliente, para que ele tenha aí a execução extinta e aí até mesmo um pouco mais de facilidade em negociar esse débito junto à instituição financeira e assim por diante. Tá bom? Então eram essas informações que eu tinha para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade no desenvolvimento de conteúdo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.